Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós vivemos hoje na fronteira com o meu estado de Roraima, fronteira com a Venezuela, momentos extremamente sensíveis em função do quadro em que se agravou internamente aquele país irmão. E nos preocupa bastante, senhor presidente, porque nós entendemos que, num gesto até cuidadoso de chefe de Estado, obviamente, chefe de governo e chefe de Estado, o presidente Bolsonaro marcou reunião hoje para o meio-dia com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, exatamente para tratar desta crise que domina o cenário pacífico da América Latina. E lógico que nós sabíamos que era o requiem de uma crise anunciada, de consequências inimagináveis, porque nós vimos no cenário interno da Venezuela, principalmente nesses últimos 6 meses, os problemas se agravando, a defesa da permanência do presidente Nicolás Maduro sendo fortalecida por países como a Rússia, como a China, como o Irã, como Cuba, e a Venezuela, do outro lado, com o presidente autoproclamado Juan Guaidó, sendo apoiado pelos Estados Unidos, pela maioria dos países da América Latina, inclusive o Brasil, a França, a Inglaterra e outros países que reconhecem essa presidência autoproclamada. Obviamente aqui, sem entrar no mérito, nós diríamos que é muito importante para o Brasil acompanhar esses cenários e vermos em um rápido relato. Eu gostaria de fazer um rápido relato até para os nossos telespectadores, para aqueles que ouvem a Rádio Senado nesse momento e não tiveram ainda a oportunidade de acompanhar essas informações, a gravidade dos fatos. O Guaidó afirmou em post na rede social que se encontra com as principais unidades militares das Forças Armadas e que deu início à fase final da chamada Operação Liberdade. O que questionamos é que essa Operação Liberdade, será que ela vale a pena pelo grave risco de um conflito de proporções extremas? Será que vale a pena, pela disputa do poder, nós vermos talvez dezenas, centenas, milhares de pessoas vitimadas pela disputa política interna de um país? O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechaçou o movimento golpista na Venezuela, onde as forças que se opõem à paz e ao presidente Nicolás Maduro pretendem semear a violência no país sul-americano. Testemunhas relatam tiroteio durante a rodada e nós presenciamos hoje, já nesse início de tarde, os blindados já em confronto direto com os manifestantes, causando graves consequências para essa população que, de um lado, defendem o presidente e, do outro lado, defendem o autoproclamado Juan Guaidó. De acordo com a Reuters, que citou testemunhas, homens vestindo uniforme militar foram vistos acompanhando o Guaidó, enquanto trocavam tiros com soldados que estariam apoiando o Maduro. O número 2 do governo chavista, Diosdado Caballo, reconheceu que o líder oposicionista Leopoldo Pérez deixou a prisão domiciliar de Caracas com auxílio de agentes do serviço secreto,
o SEBIN, que aderiram à oposição à tentativa de golpe na Venezuela. De acordo com o Diosdado, citado pelo portal noticioso Efecto Cocuyo, houve um adiamento proposital na troca de guardas para que López deixasse a casa. Ou seja, um resgate que poderia ter causado danos enormes àqueles que o fizeram. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, disse nesta terça-feira que aprova o apoio dos militares da Venezuela ao presidente do parlamento, Juan Guaidó, e um processo pacífico de transição. Parabenizamos o apoio dos militares à Constituição ao presidente interino da Venezuela, afirmava ele. Concluindo, ele disse, é necessário o mais pleno apoio ao processo de transição democrática de forma pacífica. Obviamente que os organismos multilaterais, como a OEA, a ONU e outros organismos que procuram pacificar esse conflito interno da Venezuela, estão, claro, assumindo um lado e, obviamente, o que nós tememos, nós como latinos tememos, nós como os vizinhos estratégicos da Venezuela tememos, é exatamente um conflito irrefreável. Portanto, estamos, na verdade, atentos, acho que é importante a função desse parlamento, acho que o governo da República Federativa do Brasil, o nosso presidente, da República, tem um cuidado enorme, juntamente com seus assessores militares e estratégicos, para que possamos, obviamente, acompanhar de uma forma serena esse desenrolar dos fatos na Venezuela. O presidente autoproclamado Juan Guaidó convoca a população às ruas e diz ter apoio de militares. Vejam a que ponto pode chegar esse conflito. O presidente Nicolás Maduro compartilha a mensagem do presidente bolivariano Evo Morales, que fala em tentativa de golpe de Estado. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, afirma que as Forças Armadas seguirão firmes na defesa da Constituição Nacional. O líder da oposição, Leopoldo López, preso em regime domiciliar, vai às ruas ao lado de Guaidó e também chama manifestantes para o ato de apoio. Então, senhor presidente, nós verificamos que a situação na Venezuela é muito grave e o que nós gostaríamos de ver aqui no nosso país, e graças a Deus nós estamos respirando internamente um processo de democracia ampla e restrita, nós torcemos também que esse país amigo, essa nação irmã, ela possa também se alinhar com esse sentimento coletivo de uma paz interna na Venezuela. E após essa reunião de emergência realizada há poucas horas no Palácio do Planalto, nós vimos uma nota que foi apresentada pelo porta-voz da presidência, o general Otávio do Rego Barros, e essa nota, ela nos, na verdade, tranquiliza, porque ele fala com todas as letras, entre aspas, o Brasil acompanha com grande atenção a situação na Venezuela e reafirma o irrestrito apoio ao seu povo que luta bravamente por democracia. Exortamos todos os países identificados com os ideais de liberdade para que se coloquem ao lado do presidente encarregado Juan Guaidó na busca de uma solução que ponha fim na ditadura de Maduro, bem como restabeleça a normalidade institucional na Venezuela. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que na minha avaliação, essa nota, apesar de ser uma nota que claro, é totalmente inclinada ao reconhecimento, como já fora feito anteriormente, em apoio ao presidente autoproclamado Juan Guaidó, mas o que nós queríamos aqui demonstrar de uma forma clara é que esses acordos, esse apoio dos organismos multilaterais, como a OEA e a ONU, se detenham apenas na questão de movimentos onde prevaleça os acordos de uma diplomacia reta, sem
pender para lados para que nós possamos evitar o mais grave, que é um conflito de consequências inimagináveis, como já falei anteriormente. Então eu aqui torço como brasileiro, como vizinho, nós somos vizinhos estratégicos da Venezuela, nós temos 1.000 quilômetros, o estado de Roraima tem 1.000 quilômetros de fronteiras ao norte e ao noroeste com a Venezuela, e sempre tivemos uma relação pacífica, harmoniosa e com economias complementares. Portanto, esse é o nosso desejo e espero realmente que o governo brasileiro, que a nossa diplomacia se alinhe no sentido de lutar pela democracia naquele país, mas de uma forma pacífica e deixando que os problemas venezuelanos sejam resolvidos de uma forma harmônica entre eles. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, e já convido a próxima oradora, nossa querida senadora Simone Tebet, que também representa o nosso MDB do Mato Grosso do Sul. Em seguida, o senador Regufe.